Shalom Abrahá. Nossa aula de hoje é sobre os benefícios da perseguição, os benefícios de sermos perseguidos. Contamos com a ilustre presença da nossa diretora Rivka Haya, do marido dela, Rebbe Hillel. Shalom Abrahá. Ishtabach Shemalaad. Eu. Até eu estou aqui também. Uau. E a nossa parashá nos conta sobre maldições. O que são essas maldições? É Hashem falando para a gente que cada coisa errada que a gente faz, ela está sincronizada com uma coisa ruim. É a mãe falando para a filha: se você comer essa comida estragada, você vai ficar com dor de estômago, você vai ficar com Deus me livre, infecção alimentar, infecção estomacal. E então é Hashem nos prevenindo que se a gente fizer a coisa errada, se a gente fizer idolatria, aí não vai chover. E Hashem nos prevenindo, nos mostrando coisas materiais que poderiam acontecer se a gente não se comportar da maneira correta. E por que a Torá nos fala sobre essas coisas materiais? Daqui a gente descobre o segredo, o amor que a gente tem por nós. Que a gente vê que isso são... É a mãe gritando com a filha... Deus me livre, não se aproxima do precipício porque você pode cair. Se você cair no precipício, eu não vou te dar sorvete, não vou te dar chocolate, não vou te dar... mas se ela cair no precipício, ela já vai estar morta, Deus me livre. A mãe está gritando: se você cair nesse precipício, se você pular, eu não vou te dar mais sorvete, eu não vou te dar mais chocolate, não vou te dar mais... Então, daqui a gente entende que essas palavras são palavras de amor. O fato de a gente estar nos ameaçando que se a gente fizer idolatria não vai chover, é a mãe falando para a criança: se você pular no precipício, eu não vou te dar chocolate. Quer dizer, são as palavras de amor. Quer dizer, se a Torá falasse: olha, no próximo mundo, Deus me livre, aí já seria... Mas isso que não vai chover se a gente fizer idolatria, isso mostra que a Torá está prevenindo a gente só para o nosso próprio bem, de não fazer as coisas erradas. E uma dessas maldições, uma lista enorme de maldições, que Deus me livre, na hora que você começa a ouvir isso, você fala: olha, quanto que Hashem está disposto a se rebaixar para o meu bem, para me prevenir de fazer uma coisa errada. Uma dessas maldições é... Venastem ve'en rodef etchem. Vocês vão fugir e não vai ter ninguém perseguindo vocês. E na hora que a gente lê essas maldições, o Hazan na sinagoga geralmente cai na sexta leitura, né? E está aqui na terceira leitura. Então entra o primeiro o Cohen, o segundo o Levi, o terceiro, quem vai ler as maldições, é o Hazan. E aí ele próprio fala para cá, porque se ele chamar alguém, vão falar: olha, ele está querendo amaldiçoar essa pessoa, ele vai chamar alguém para ouvir tudo isso, então ele está de olho no cara lá. E então ele próprio, que está lendo a Torá, ele próprio fala o Birkat Torá, ele lê baixo e rápido, e a gente está esperando acabar rápido mesmo, já para passar para um tema melhor. E ninguém presta atenção. O que está escrito aqui? Vocês vão fugir e não vai ter ninguém perseguindo vocês. Que maldição é essa? Ao contrário, isso é uma bênção. Graças a Deus que eu estou fugindo e não tem ninguém me perseguindo. Se alguém tivesse me perseguindo, eu estaria com problema. Aí nós vamos para o Rav Moshe Kramer de Vilna. Ele era o avô do Gaon de Vilna. E ele analisou esse versículo. Ele nos revelou uma coisa muito, muito interessante. Que o rei Salomão, Shlomo Melech, ele escreveu um livro, chama Kohelet, está na categoria de Torá escrita. E uma das coisas que ele fala lá é que Elokim Mevakeshet Nirdav. E o et. Aqui, essa palavra et, ele diz: não tem ninguém perseguindo... Venastem ve'em rodef etchem. E o Shlomo Melech, ele falou:
Elokim mevakesh et nerdav. Ou seja, que Hashem, ele deu um exemplo como uma pessoa normal que está fazendo várias coisas multitarefa. Essa pessoa normal, na hora que tem uma coisa extremamente importante, ele já coloca o telefone no modo avião, como a nossa aula, que é extremamente importante, aí todo mundo aqui coloca o telefone no modo avião, porque a aula é extremamente importante, né? Então sempre... Só que na hora de gravar a aula é extremamente importante, mas na hora que você vai depois lavar louça, arrumar a casa, aí você está ouvindo a nossa aula. Aí, ao contrário, é feita para isso, né? Eu faço a aula para que a pessoa possa ouvir essa aula fazendo faxina nos e-mails, fazendo faxina nas mensagens do WhatsApp, fazendo faxina lavando louça, arrumando a casa. Só na hora de limpar o banheiro, dá uma pausa dentro do banheiro, depois saiu, vai tirar as ervas daninhas do jardim, vai ouvindo a nossa aula. Agora, quando tem uma coisa já de uma extrema importância, tão grande, mas tão grande, mas tão grande, aí a pessoa fala, não, peraí, agora eu vou me focar só nisso. Minha filha hoje de manhã me ligou de Israel, a segunda filha. Aí parei tudo que eu estava fazendo, não vou falar com ela lavando louça. Aí agora eu me foquei, agora minha filha tá falando comigo. Aí eu falei para ela, desculpa a correria, eu não tenho tempo. Ela falou, também a mesma coisa, desculpa a correria também. Ela não tem tempo, ela falou, olha, a gente começa a semana, domingo já é véspera de Shabbat aqui. A gente começando no domingo já virou Shabbat, a gente não sabe como a semana passa assim. E ela me contou que isso é sinal. Eu falo para o Ilhéu que a gente está vivendo como se fosse um eterno Shabbat. Termina o Shabbat, já estamos no próximo Shabbat. Exatamente. Já estamos vivendo no Shabbat. Deve ser algum sinal. E hoje já vou colocar as velhinhas de Shabbat aqui já para garantir. Que maravilha. Então, na hora que ela ligou, já não vou ficar arrumando a casa e colocando as velhinhas de Shabbat. Meio porque eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo para conversar com ela, devido à importância. Então, Hashem, Deus, ele não precisa parar de fazer tudo o que ele está fazendo, porque ele pode fazer tudo ao mesmo tempo, sem que uma coisa interfira em relação à outra. Mesmo assim, para facilitar o nosso entendimento, o Shlomo HaMelech, ele fala que na hora que alguém é perseguido, Hashem, ele para de fazer tudo o que ele está fazendo e se foca para ajudar essa pessoa que está sendo perseguida. E ajuda divina, imagina, Hashem, o próprio Deus, parar de fazer tudo o que ele está fazendo, o raciocínio da coisa, né? Para te ajudar. Então nós vamos ver isso na Torá em várias ocasiões. Mas a Gemara, ela conversa sobre esse assunto. Ela fala, olha, a gente poderia imaginar que é uma pessoa ruim perseguindo uma pessoa boa e Hashem, ele para de fazer tudo o que ele está fazendo para ajudar a pessoa boa. A Gemara fala, não. O que o Shlomo HaMelech fala, Elokim mevakesh et nerdav. Hashem, ele vai procurar o bem do perseguido. Mesmo que é uma pessoa boa perseguindo uma pessoa ruim, Deus vai parar de fazer tudo o que ele está fazendo para ajudar a pessoa ruim, pelo fato dele estar sendo perseguido. Mesmo a Gemara fala, essa é a regra. Quer dizer, você quer que Hashem ajude alguém? Quer que Hashem ajude o seu inimigo? Vai perseguir o seu inimigo, Hashem vai ajudar, vai parar de fazer tudo o que ele está fazendo para ajudar o seu inimigo. Então não vira cara para ninguém. Que se você odeia alguém, não vira cara para essa pessoa, porque você só vai estar ajudando a pessoa. Aí o que acontece na prática? Como funciona isso? Aí o Rav Moshe Kramer de Vilna, ele falou assim, isso que essa maldição, ela está na lista das maldições, ou seja, não tem ninguém te perseguindo. Olha o tamanho da maldição. Então, quer dizer, você perdeu a ajuda divina.
Deus não está mais te ajudando. Por quê? Porque não tem ninguém te perseguindo. Na hora que tiver alguém te perseguindo, aí você decola. Aí Hashem para de fazer tudo o que ele está fazendo para te ajudar. Então, vemos assim, explicitamente isso na Torá. Nós sabemos que na história mundial, o maior de todos os impérios que já existiu na história, tanto em extensão quanto em duração, foi o Império Árabe. O Império Árabe da época do Rambam, da época de ouro do judaísmo, na época que o Rabi Yehuda Levi escreveu o livro do Kuzari em árabe, o Rambam escreveu o Moreh Nevuchim em árabe. Naquela época o Império Árabe era os Estados Unidos, mas foi muito maior, foi o maior império do mundo em extensão e duração. Como começou esse Império Árabe? A Agar, que era a filha do faraó, o pai dela deu ela como escrava para Sara. Falou, prefiro que a minha filha seja uma escrava dessa tzadeket do que aqui no Egito, o que vai sair dela? E a Sara teve um problema sério com a Agar. A Sara não tinha filhos, e ela falou para Abraão, então vamos fazer uma coisa assim. O faraó me deu a Agar, tipo, ela é minha. Então você tendo filho com ela, o filho vai ser meu filho, meu próprio filho. E então a Sara, ela deu a Agar para Abraão. A Agar engravidou imediatamente. Aí a Agar se sentiu dona do mundo. Ela sentiu, tá vendo? Eu pensava que a Sara era a maior profetisa, e a Sara era mais profetisa do que Abraão. Pensava que ela era a maior das maiores, e ela está aqui casada há dezenas de anos e não teve um filho, e eu aqui de primeira já engravidei. Aí ela resolveu que ela é a dona e a Sara é a escrava. Aí vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Colocou a Sara para limpar banheiro, vamos dizer assim, dos conceitos de hoje. E a Sara, ela não aceitou isso. Ela falou, pô, a menina, minha aluna que vem estudar Torá comigo, agora já me faz... Ela virou a rabanete e eu sou aqui a faxineira. Assim, tipo, mudaram o status, né? Aí a Sara falou, então se é assim, vou mostrar aqui quem manda aqui. E a Sara pediu para a Agar fazer os trabalhos que ela precisava fazer. E a Agar fugiu. E no meio do caminho aparece um anjo. Aí vem um anjo atrás do outro, né? Uma passagem natural totalmente inteligível. Depois vou contar uma do Rabbi Shimon bar Yochai em relação a essa passagem natural, mas aí o anjo fala para Agar, você volta, você vai se afligir abaixo da sua dona, e Hashem vai te dar um filho, esse filho vai se chamar Ismael, e dele vão sair muitos povos. E o anjo fala para ela, toda já descreve esse Império Árabe, e fala que tudo isso vai depender de você voltar para sua dona e deixar ela te afligir. Esse é o primeiro exemplo que a gente tem na Torá. Depois o outro exemplo, a Leá, o Yaakov Avinu, ele chega em Haran e... Não, antes o próprio Yaakov é um exemplo disso. O próprio Yaakov. Yaakov, ele, na barriga da mãe dele, o irmão já chuta ele, né? Quando ele nasce, o pai, o Yitzhak, ele gosta mais de Esav. O Yaakov, ele comprou a primogenitura de Esav, só que aí ficou por isso mesmo. Aí a mãe falou, não, você vai se vestir de Esav, vai colocar roupa de pelo, vai receber a brachá do seu pai. Ele não queria enganar o pai. Então assim, o pai gostava mais de Esav do que dele. A mãe fez ele enganar o pai contra a vontade dele. O Esav queria assassinar ele. Aí ele chega em Haran, ele queria casar com a Rachel, casou com a Leá. Aí depois disso, o que aconteceu? Ele se tornou nosso segundo patriarca,
Hashem deu para ele bênçãos assim. Depois de tudo que ele passou, ele se tornou o maior dos 3 patriarcas, que é a Tiferet. Chegou no nível de Tiferet de Atzilut. Mas o principal de toda essa história dos patriarcas é a Leá. A Leá da Torá, ela é o maior exemplo disso. A Leá, ela era Gvurá. Ela nasceu para ser a esposa do Esav. O Yitzhak era Tiferet. Tiferet é mais bondade do que bondade. Então o Yitzhak, ele gostava de Esav, porque o Esav era Gvurá do lado ruim. Mas era Gvurá. O Yaakov era Tiferet. Tiferet é uma bondade, um nível de bondade que não sai dela coisa ruim. Então, não tinha uma sincronização entre o Yitzhak, que ele era o cúmulo da Gvurá, tinha mais sincronização entre o Yitzhak com o Esav, que o Esav também era Gvurá, mas era Gvurá de Klipa, do que com o Yaakov, que ele era um tzadik. Mas era Tiferet. Na hora que o Yaakov viu a Rachel, sincronizou. Na hora que ele viu a Leá, ele está vendo o Esav, está vendo o aspecto feminino do Esav. Ele está vendo o pai dele, ele está vendo a Gvurá. Então, a Leá, ela era a Gvurá. Dina Rafia, o Zohar descreve. E aí o que aconteceu? O Lavan, ele inverteu as noivas, fez com que Jacob se casasse com a Leá. Mas Jacob não tinha nenhuma química com ela, vamos dizer assim, nenhuma sincronização. E não que ele odiava ela, simplesmente não tinha nada em comum, não tinha sentimento. Ele está vendo um Esav no aspecto feminino. E a própria Torá diz que, o Rashi explica, os Midrashim falam, olha, Lavan tinha 2 filhas, o Yitzhak teve 2 filhos, a maior para o maior e a menor para o menor. Quer dizer, a alma da Leá era o aspecto feminino da alma de Esav. Então, a Leá se sentiu, nesse casamento, sentiu que o marido dela gosta mais da irmã dela do que dela. Então, ela engravidou, ela falou, Hashem viu que eu sou odiada e por isso me deu mais um filho. E cada vez que ela tinha um filho, ela falava isso, que Hashem tinha visto que ela é odiada, por isso deu para ela mais um filho. Ou seja, no mérito de ela não ter todo aquele amor que o marido tinha pela Rachel, então ela se sentia odiada. Ele não odiava ela, mas ela se sentia odiada. E ela teve os filhos principais do nosso povo, que foram o Yehudá, que dele saiu o Mashiach, o Levi, que dele saiu a tribo de Levi, e os Kohanim. Os filhos da Leá, você pega assim, o Yehudá, que saíram os reis, né, da tribo de Yehudá, o Levi, o Cohen, eles são a estrutura do nosso povo. É isso que a gente tem hoje. Hoje a gente tem, nós somos chamados de judeus, porque nós somos descendentes dessa tribo de Yehudá. A tribo de Benjamim era uma microtribo, que se assimilou dentro da tribo de Yehudá. E tudo isso ela conseguiu, por quê? Porque ela se sentia odiada pelo marido. Aí a gente continua, o povo de Israel no Egito. Está escrito explicitamente, Kasher anuota, ken irbe ve ken iflot. Quanto mais afligiam eles, mais eles se multiplicavam, mais eles quebravam todas as barreiras. E aí quando as tribos de Israel saíram do Egito, tem a contabilidade, o número de tribos. E nessa contabilidade a gente vê que as tribos que foram afligidas, o número delas é enorme. E a tribo de Levi, que não estava no Shibud, na escravidão, o número deles era bem menor. Então isso aconteceu lá. Quanto mais fizeram eles sofrer, mais eles cresceram e se multiplicaram. Então diz o Rav Moshe Kramer de Vilna que isso é um ingrediente, que é uma bênção divina que alguém persegue a gente. Se esse ingrediente não existir na nossa família, não existir na nossa história, não existir no nosso histórico,
nós estamos amaldiçoados. O Rav Moshe Kramer de Vilna, ele fala, isso é uma maldição. A pessoa fala para o Rabino, eu estou no desespero. Desespero, o que aconteceu? Não tem ninguém me perseguindo. É um desespero, está faltando aqui o ingrediente principal, não tem como ir para frente, não tem como receber uma ajuda divina, sobrenatural, surreal, se não tem ninguém me perseguindo. Então precisa de alguém para me perseguir. Se não tiver ninguém me perseguindo, eu não saio do lugar, não decolo, não subo. Assim diz o Rav Moshe Kramer de Vilna. Ele fala isso, que na lista das maldições se encontra a pessoa morrer de fome, a pessoa morrer na guerra, a pessoa morrer seco, a pessoa e a pessoa não ser perseguida. Isso é na lista das maldições. Ele fala, olha, vocês vão fugir, não vai ter ninguém perseguindo. Então ele fala, se você não tem ninguém te perseguindo, você está com um problema sério. Então quer dizer que você não está recebendo ajuda divina na proporção que você precisaria, ou seja, na proporção que você precisaria para decolar verdadeiramente, para ter milagres surreais. E então a pessoa, quando está com esse problema, que não tem ninguém perseguindo ele uma das maldições aqui, ele já tem. Então ele tem que rezar para o chefe sempre. Me mande um perseguidor. Não, tipo, a gente já. Não exagera. É perseguição light que a gente precisa, né? Não precisa de perseguição top, mas a gente já fala isso na reza. Se tem um siddur fácil. Oba, então vamos lá. Aqui, Siddur Hillel, nosso diretor das diretoras. Na reza da manhã, olha que curiosidade, nós pedimos para Hashem nos salvar hoje e todos os dias, Shetatzileni Ayom, Vechol Yom, Meazefanim, de pessoas arrogantes, Meazutfanim, de arrogância, Meadam Ra, de pessoa ruim, o Mechaver Ra, de um amigo ruim, Meshachen Ra, de um vizinho ruim, né, o Yetzirah, que mora dentro da gente, que é o mau vizinho, o Me pegará de um acidente, Me ainará de uma olhada, Me lechonará de uma intriga, Me malshinut de uma delação, Me dut sheker, de um falso testemunho, Me sinat abriot, do ódio das pessoas, Me alilá, de uma alilá que inventaram uma história, Me metam meshoná, uma morte trágica, Me rolem raim, de doenças ruins, o Me mekrim raim, de casos ruins, o Me satana mashchit, do Satan que ele destrói, Midin kashe, de um din kashe. A palavra din quer dizer uma sentença, um decreto divino, não um decreto do tribunal divino. A gente pede para Hashem nos salvar de um din kashe, de um decreto duro. Mas tem uma coisa que a Leá era chamada de din arachia. A Gvurá fraca, né? A Leá, a Rivka, a Gvurá com um pouquinho de Chesed. O que acontece nesse caso? A gente pede para a gente nos salvar de uma Gvurá, mas de um din kashe, quer dizer, de um din duro, assim, de um decreto divino duro. Então quer dizer que a gente não está pedindo para Hashem nos salvar dos decretos divinos. Porque aí a gente está deixando espaço aberto que uma vacina ela é um pouquinho da doença. Quando a gente recebe uma vacina, a gente tem que receber um pouquinho da doença e isso vai nos... Então a gente está pedindo para Hashem nos salvar das durezas, do din kashe, mas o certo seria pedir para que não tivesse nenhum decreto do tribunal divino em relação a nós. Mas aí a gente estaria perdendo. Aí entraríamos na lista das maldições. Então, quer dizer, a gente precisa de alguém perseguindo, mesmo que está perseguindo um pouquinho. Não precisa perseguir muito. Mas se tem alguém perseguindo um pouquinho, já tá bom. Aí a Hashem já deixa tudo que ele está fazendo para cuidar de nós. Então, isso tem que ser na nossa vida, tem que ser parte da nossa vida. Sempre agradecer a Hashem
que não tem uma perseguição muito forte, como a gente pede aqui, Medin Kasher. Mas que não deixe de ter. Mas a gente não está pedindo para que não haja perseguição, para que não tenha ninguém que nos persiga. Sempre tem que ter alguém para dar uma cutucadinha, alfinetada, e aí... Aí dá um pulinho para frente. Aí a gente dá um pulinho para frente. Aí a Hashem já nos dá a mão, sim, nos levanta para cima. A gente não dá um pulinho, a Hashem que tira a gente do alfinete. Então a Hashem puxa a gente para fora da alfinetada. Isso nós vemos no dia a dia. Toda a história do Chabad na Rússia Branca. Desde o começo, quanto que o Alter Rebbe foi perseguido, quanto que o Mittler Rebbe foi perseguido. Cada Rebbe de Lubavitch, o próprio Rebbe, o nosso próprio Rebbe, é uma coisa interessante que até me contou essa história um grande rabino, que o Rebbe anterior, quando ele era criança, ele tentou salvar a vida de alguém. Tinha um guarda, um caso que aconteceu na feira. O guarda, ele tinha roubado um bezerro, ele jogou a culpa no judeu e estava prendendo o judeu. E aí o Rebbe anterior, ele foi brigar com o guarda para salvar esse judeu e foi preso junto. E só que não tinha onde colocar ele na cadeia. Aí o guarda colocou ele junto com o bezerro que ele roubou, e aí descobriram o roubo e, de qualquer maneira, falaram para ele assim: agora que ele já foi preso, ele já pode ser Rebbe. Então, por quê? Porque todo Rebbe de Lubavitch tinha um Alter Rebbe, estava em um teto que a gente está comemorando que ele saiu da cadeia. Então, ele, só com isso eu termino, o Alter Rebbe, ele estava 53 dias na cadeia em Petersburg, e ele escreveu Tânia com 53 capítulos, o Sefer Tânia. E um dia apareceu para ele o Baal Shem Tov e o Maggid Mezritch. Apareceram para ele na cadeia, se enviaram do mundo de cima. E o Alter Rebbe falou: por que eu estou aqui? Por que a Hashem não me protegeu? Aí eles falaram: você está aqui porque você desequilibrou o mundo, você revelou muita coisa. E aí deu um desequilíbrio. Tipo, o lado ruim sempre tem que estar equilibrado com o lado bom para que a pessoa tenha um livre-arbítrio. Você fez o lado bom sobre tanto que desequilibrou. Então o outro lado contra-atacou. Aí ele falou: então o que eu faço agora? Eu paro de revelar tudo que eu estou revelando? Aí eles falaram: não, agora que você começou, aí foi decretado no Tribunal Divino que sempre que tiver um problema entre os Hassidim e as pessoas que estão nos perseguindo, Yad HaChassidim Tia Leilioná. Yad HaChassidim Tia Leilioná, quer dizer, a gente vai estar sempre por cima. Então em resumo, não ser perseguido está na lista das maldições. Quem fala isso é o Rav Moshe Kramer de Vilna, o avô do Gaon de Vilna, não é qualquer um. E quando a gente reza, a gente pede para a gente nos proteger de um din kasher, mas não de um din kal, de um decreto duro, mas não de um decreto maligno, vamos dizer essa tradução literal, né? Então, quer dizer, precisamos sempre que alguém esteja nos perseguindo para que Hashem cuide bem da gente, nos leve pela mão. Quer dizer, o pai, na hora que o cachorro está latindo para o filho, o pai ele já levanta o filho e coloca nas costas. Então a gente sempre precisa sempre olhar o lado bom, né, Rabino? Exatamente. O lado bom das coisas. A gente está aqui nesse mundo para retificar. A gente está aqui nesse mundo para consertar o que ficou sem conserto. Então, assim, por isso que o Rabino sempre diz, né? O lado bom da coisa ruim. A gente tem que focar, mesmo acontecendo coisas ruins na nossa vida, que elas não sejam duras demais, que a gente possa passar por elas de boa, mas sempre vendo o lado bom. Porque daquela situação que você está passando ruim, que é difícil para você, às vezes pesada para você carregar, ela tem um lado bom que vai te favorecer, que vai fazer você dar um up na sua vida espiritual. Então sempre focar no lado bom da coisa ruim e nunca lamentar, né? Ficar focado dentro. Hoje nós estamos falando com a Rabino, a pessoa olhar só para o lado ruim
ela vive aquilo e atrai cada vez mais coisa ruim, né, Rabino? Exatamente. Tem uma explicação para isso. Quando a Hashem fecha uma porta, ele abre 10. Mas a pessoa fica chorando do lado da porta fechada e ele não vê as 10 portas abertas. Porque ele está focado na porta fechada. Ele fica chorando lá, me fecharam a porta, me fecharam a porta, me fecharam a porta. E ele não vê que todas as outras estão abertas. Então, a gente tem que se focar na coisa boa. No lado bom da coisa ruim, mas no lado bom e não na coisa ruim. Só para terminar, então, a gente conversou sobre esse assunto hoje também. Diz o Rav Moshe Weber que o faraó, quando ele contou o sonho dele para Yosef, ele contou das vacas bonitas e das vacas feias. Quando ele falou sobre as vacas bonitas, ele só contou, foi objetivo, ele contou só o fato que tinham 7 vacas bonitas. Quando ele falou sobre as vacas feias, ele falou, nunca vi vacas tão feias assim em toda a terra do Egito. Ele se entusiasmou. Diz o Rav Moshe Weber, as pessoas ruins, eles se entusiasmam com as coisas ruins. Por isso, no caso das vacas ruins, ele não foi objetivo. Ele deu um ênfase. Ele se entusiasmou. Quase que contou as costelinhas, né? Quase que contou as costelinhas. A gente não pode ficar se apegando às coisas ruins, porque coisas ruins, elas estão na nossa volta, o tempo todo, né? A vida que a gente leva aqui, ela é de retificação. Então, logicamente que ela não vai ser fácil, né? A gente tem que, assim, olhar para aquelas pessoas que têm uma vida suntuosa, que tudo muito fácil, e ver ali um perigo, né? Um perigo para a pessoa, né? Assim, quando a gente está numa situação que não está muito favorável para o nosso lado, a gente tem que ficar, aí a gente tem que rir, porque logo isso vai dar um up, vai dar uma repaginada na nossa vida e a gente vai ter coisas boas. Exatamente assim. A nossa vida é uma corrida de obstáculos. Cada pessoa que está perseguindo a gente é um obstáculo. Por causa que você pulou os obstáculos, você chega no final da corrida de obstáculos e ganha um troféu. E se não tivesse os obstáculos, ele ia falar para você, ele ia falar, olha, teve um problema técnico, não tiveram obstáculos na corrida de obstáculos, então você não vai receber o troféu. Então, para ter o troféu no final da corrida, tem que ter os obstáculos. Então, por isso, a gente tem que ver cada obstáculo com bons olhos, falar, olha, Hashem, muito obrigado pelo desconto, pelo tamanho do problema. Imagina o que deveria ser se não tivesse 99% de desconto. Quando vê a coisa ruim, já pensar assim, quando você vê a coisa ruim chegando, a perseguição ou coisas da vida que acontecem, né? Que não aconteça, mas, né? Que não seja tão duro, você já pensar assim, qual que é a bênção, né? Eu e o Rabino, que a gente fala, né, meu esposo, a gente fala assim, antes da descida, antes da subida tem uma descida. Então, quando acontece, dá alguma coisa que a gente desce, que a gente tá descendo, aí a gente já fala pro Rabino, Rabino, vamos ter uma subida aí. Exatamente. É uma montanha russa, né? Para subir, ele precisa do embalo. E o embalo a gente pega na descida. Olha, muito parabéns pelo exemplo. Rápido. Parabéns pelo exemplo. Gente, então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria. E cada vez que vocês têm um problema, tem que falar, agora eu vou ganhar muito dinheiro, muita saúde, muito sucesso, muitas felicidades. É proporcional. É proporcional. Não é proporcional. Você ganha um pouquinho de sofrimentos e desproporcionalmente. Uma quantidade de coisas boas desproporcional. Isso aconteceu muito aqui, né, Rabino? Sim. Isso aconteceu muito aqui. Nós três aqui, eu, o Rabino e o Ilela, a gente vivenciou esses milagres. Quantas vezes o Rabino entrou aqui e falou assim, milagres verdadeiros. Eram tão reais os milagres e as perseguições eram tão grandes, os milagres maiores ainda, que a gente passou um tempão falando, olha, milagres verdadeiros. Até hoje a gente fala assim, porque a gente foi perseguido e o resultado da perseguição é bênçãos sem conta, né? Só a gente sabe, desproporcional a perseguição. E só a gente sabe, porque a gente não sai espalhando que perseguições Exatamente. A gente não fala de coisas ruins. A gente não fala de coisas ruins, a gente fala de coisas boas. Sim. Mas as perseguições existem sim, e muitas. Mas isso, como diz o Rav Moshe Kramer de Vilna,
se tem perseguição, quer dizer que não estamos na lista das maldições. É que a perseguição é bênção, não é maldição. A falta de perseguição é maldição. Então, desejo a todos vocês que não tenham perseguições muito graves, muito fortes, que a gente salve todos vocês do Din Kasher, e só tenham Dinim Kalim, e só para, como uma vacina contra uma doença e uma perseguiçãozinha, ela pode, ela tem lá muitos benefícios lá em cima. Atzlacha, Brut Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita alegria.